Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E sobre o que nós vamos falar? Sobre aquilo que Deus esteve a nos solicitar. São 6h11 da manhã de uma quinta-feira do dia 26 de janeiro de 2023. Então vamos lá para aquilo que Deus esteve a nos solicitar. O que seria o verbo? O verbo amar. O que seria o verbo amar? Talvez se eu desejasse mesmo a minha vida mudar. Talvez se eu desejasse algo de bom conquistar. Talvez se eu desejasse passar dessa para outro lugar. Talvez eu pudesse conquistar o direito de conjugar o verbo no seu sentido singular, aquele que Deus esteve a nos dar. Pessoalmente, Ele esteve a vivenciar aquilo que o único soube executar. A questão é que não é uma coisa simples a gente buscar a sabedoria de Deus nesse lugar. Tem sempre algo que a gente não consegue mesmo salientar com o nosso olhar. A gente sempre vai estar a desejar. A gente sempre vai buscar justificar aquilo que a gente não consegue realizar. Mas se Deus me diz que eu posso colocar a minha vida no altar, eu, sabendo das possibilidades que Deus esteve a criar para eu chegar no altar e a minha vida ali depositar, eu, buscando conjugar o verbo amar em primeiro lugar, eu vou assim realizar. A questão é que existem outros verbos no lugar. O querer, o desejar, o temer e tantos outros. Sim, que serviriam de barreira para eu justificar a minha ausência no altar. Por isso o Divino sempre me disse: siga amando, siga amando, siga amando, siga amando. Segui amando. Quando os infames estiveram na minha casa entrando, quando eles estiveram ali, todo o ambiente dominando, chefiando, administrando, coisas que eles estiveram justificando. Puxa vida! E ali eu observando. E por que eu estava a observar? Muito simples. Porque Deus poderia me falar: olha, Maria de Cássia, ninguém pode o verbo amar executar no seu sentir, no seu pensar e no seu agir, se não conhecer aqueles que estão no lugar e as possibilidades que eles estão a usar para a sua vida.
cada um derrubar da forma que desejar. O problema é que Deus me disse que não bastava apenas observar, era preciso entrar no lugar para o convívio com cada um que ali estava, tomando conta daquilo que não caberia. Eles assim realizar. Mas eles se acharam no direito. No direito de na minha casa entrar, de tudo aquilo mudar, de jogar fora o que eles estiveram a desejar. Fizeram o que eles quiseram. E eu, ali, no segundo passo, passando ao convívio com cada um. Cada um me dizendo até como eu deveria tratar cada um naquele lugar. Aqui está sua mãe, aqui está o seu pai, aqui está sua mãe 2, aqui está seu pai 2, aqui está seu padrinho, aqui ele está não sei quem. E eu ali olhando e aceitando conforme Deus esteve me falando. Siga amando. Siga amando conforme eu estou lhe solicitando. O problema é que você ali, em convívio com alguém assim, você não enxergar as pessoas que eram, de fato, do seu convívio familiar. Eu comecei mesmo a estranhar, a não gostar, a levantar questões de cunho mesmo particular. Porque se os donos, sim, porque eles assim passaram a se posicionar. Se os donos da casa estavam no lugar, os móveis da casa também tinham que estar lá. Para a casa se identificar. Não aqueles móveis que eles estiveram a me dar como de propriedade de cunho particular. Poxa vida. Eu fiquei pensando em que momento em que eu coloquei o apostolado dentro da minha casa como item de primeira necessidade para eu buscar. Mas o apostolado estava lá, como item de primeira necessidade, ocupando cada lugar. Cada um com um papel a desempenhar conforme cada um esteve a desejar. Poxa, eu então com Deus eu fui falar. Eu disse para Deus, é impossível eu não ter mãe, eu não ter pai, eu não ter ninguém nesse lugar. É impossível ser filha de chocadeira. É impossível não enxergar alguém que eu possa mesmo buscar como identidade. É impossível o apostolado ser a minha primeira necessidade. É impossível. Eu não posso aceitar. Eu não posso, de fato, acreditar que eu não tenha vínculo em algum lugar para a minha identidade eu tirar. Porque aquela verdade que eles estão a me dar não bate. Não bate com aquilo que eu estou a enxergar como possibilidade de chegar ao altar. Esse caminho que está lá como de minha propriedade me tira do altar. Mas o caminho que eu estou vendo
em outro lugar me dar 100% de chance de não só chegar, como subir e deixar toda a minha vida naquele lugar, se assim eu desejar. Deus então me disse, se é assim que estar a enxergar, aceite o convívio com quem ali está, aceitando o que eles têm para lhe dar, sem desconsiderar a sua capacidade de sentir e de pensar, agindo, buscando conjugar o verbo amar. Para a sua própria vida você levantar. Se for capaz de levantar a vida de cunho particular, conforme você está a enxergar, será capaz de qualquer outra coisa aqui realizar, se assim você desejar. Porque antes do desejo de cunho particular, você vai saber identificar aquilo que eu estou a lhe solicitar como ponto de partida para qualquer coisa que você for realizar. Puxa vida, Deus me dando a possibilidade de eu mesma, ter vida de cunho particular. Dos meus móveis eu mesma enxergar dentro do ambiente que eu devo administrar, tudo lá. Assim eu pude buscar a raiz de Cássia nesse lugar, sabendo que a raiz não vive só, sabendo que a raiz precisa de um tronco para lhe sustentar, sabendo que o tronco precisa dos galhos para buscar as possibilidades do lugar, saber sentir aquilo que está a passar, saber que os galhos precisam de folhas, de flores, de frutos, para a raiz se identificar e assim procriar a sua própria identidade no lugar. E você saber separar conforme o Evangelho esteve a nos falar. Saber aquilo que é bom para você usar, e saber aquilo que vai lhe prejudicar. E se alguém vier lhe forçar, é veneno. Ainda que ele venha lhe falar que é 100% de garantia, que é para lhe levantar. Mas se a confiança estiver no altar e naquele que você colocou lá, você não vai aceitar o que os outros vão lhe dar como fonte de alimentação para você o tempo todo estar em algum lugar. Você compreender que você pode pensar, que você pode sentir, que você pode agir. E que a onipresença, a onisciência e a onipotência você vai poder reproduzir dentro daquele ambiente ali, se você souber construir o sentido pleno de ir e vir. Dentro do mundo que Deus esteve a construir.
sabendo ser chave aqui, sem precisar de penca para ir e vir. Porque a raiz vai saber sentir as possibilidades do existir. A raiz vai saber o momento certo de produzir, de florir, das folhas caírem. A raiz vai saber o momento certo dela permanecer quietinha, 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 para ela não absorver coisas que estão além dela entender. E ela não causar nenhum prejuízo para você. Assim Deus esteve a me conceder o direito de aqui viver, não aceitando aquilo que poderia e muito me apodrecer enquanto árvore viva do meu ser. Por isso, com nenhum apóstolo eu aceitei de fato conviver da forma como eles estiveram a querer, tirando de mim o entendimento de viver, querendo me dar o entendimento que cada um desejou fazer, queria fazer, desconsiderando completamente aquilo que pertence ao sentido de viver. Um dia, diante das circunstâncias que eu estava ali a passar, João Batista veio me visitar. Ele me trouxe mesmo, e eu não posso desconsiderar. Algo de conhecimento particular. Ele me disse o que eu poderia de fato visitar a família nesse lugar. Eu não gostava muito mesmo, de usar os mecanismos que João Batista trazia para eu, com a família, estar. Considerando eu que João Batista, ele esteve a se afastar para ter uma vida de cunho muito particular naquele lugar, compreendia eu que ele não poderia me dar o olhar que eu estava a desejar, já que ele viveu de pregar. Eu não tinha a intenção de pregação, nunca gostei de viver de oração, dessa espécie de comunhão, não. Mas João me dizia que eu poderia enxergar com o meu coração, me dando o sentido de perdão. Engraçado que, olhando para João Batista e compreendendo a divisão, sim, o que era João antes e o que era João ali. Todas as vezes que eu olhava para João Batista, nesses momentos que a gente tinha até alguma coisa em comum para falar, eu conseguia mesmo alcançar o antes de e o depois de dele. Se eu viesse a falar, pronto, aquele algo comum ali mesmo terminava, porque a gente começava mesmo
a não ter mais o mesmo olhar. Então eu não poderia alcançar a família no lugar. Mas se eu me calasse, deixasse o coração dele me levar, e até aquele olhar dele eu, de fato, alcançar, era até bom, assim se dá. A diferença do convívio entre João e do convívio com o divino é que o divino, ele sempre olhava para mim com o sentido do meu existir. Porque o divino sabia exatamente o que eu estava a possuir, o que existia dentro de mim. A minha forma de pensar, de sentir, de agir, o divino sempre esteve a definir. Então eu tive a possibilidade de enxergar de duas maneiras a família nesse lugar. Com o olhar de João Batista, que muitas vezes até eu não costumava gostar, mas nesses momentos eu estive a aceitar porque ele sabia de fato nesses momentos me alcançar para a minha dor aliviar. E com um olhar de cunho muito particular, ao que o divino, aquele que o divino sabia mesmo buscar. E colocava de uma maneira que aquilo ia me derrubar. Eu poderia com o divino brigar, eu poderia reclamar, eu poderia mesmo gritar, espernear. A questão é que o olhar do divino me dava a certeza de que aquela raiz tinha família de cunho particular. Não a família que existia nesse lugar, nem a família que os infames queriam me dar. Mas a família que um dia esteve a me buscar de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. Já que eu entendia que aquela família não conseguia me aceitar da forma como eu queria ali realizar. Sabendo o divino me dar o olhar, sim, do aceitar, do negar, do renegar, do tripudiar, do desprezar, do menosprezar, eu nunca tive dúvida do que João Batista esteve a realizar. Aqui, quando ele deixou tudo lá para viver aquilo que ele esteve a acreditar, independente do que os outros iriam falar, a ponto da sua cabeça alguém arrancar. Compreendi o que o divino esteve a me falar quando ele me disse que era o momento de eu parar de brigar com João e aceitar a cabeça que estiveram a arrancar, buscar os motivos de João assim se comportar, para eu poder voltar, subir no altar e encontrar a vida de João naquele lugar, desde o momento
é que João esteve a chegar. Quando eu resolvi mesmo na vida de João entrar, sabendo separar a vida do Elias do lugar, e o tronco na perfeição de frutificar, a ponto de saber deixar a própria árvore secar, para o Filho de Deus ele batizar. Eu pude compreender mesmo, e com João não dava mais para brigar. Não. Era bom pacificar. Era bom pacificar. E fui ser pé de jatobá. Na terra que Cássia esteve a morar. Quando eu fui ser pé de jatobá, e passei dias ali, à beira do rio que atravessa ali, as margens ali daquele lugar, sendo pé de jatobá, eu fiquei a imaginar a grandiosidade de ali estar, como filha do lugar. Pude compreender duas árvores lindas que por aqui estiveram a passar. Aqui ficou à beira do rio, esperando o momento certo de secar e a outra árvore ele batizar. Poxa vida, como é que nós podemos duvidar de algo tão perfeito que Deus esteve a criar? O ser humano e o ser divino. Pude diferenciar João Batista, o ser humano, capaz de se curvar ao ser divino que estava a chegar. E o ser divino capaz de se igualar ao ser humano, ali ficando no mesmo patamar, dando a João a certeza de que João não passaria em vão desse lugar. Ali eu pude enxergar o que a igreja da Palmeiras podia para mim representar. Deixei ali o pensamento do pé de jatobá e na igreja da Palmeiras eu fui entrar. Fiquei pensando se eu poderia convidar as almas para comigo estar. Não era bom estar sozinha naquele lugar. Seria muito triste. Por que não compartilhar? Fiquei ali, na porta da igreja da Palmeiras, olhando tudo aquilo que Cássia pôde vivenciar naquele lugar. Então, eu resolvi, de fato, no cemitério, entrar. Pedi para Maria Santíssima me ajudar. Desejava eu buscar todos aqueles que queriam comigo estar para na igreja entrar e o bom Jesus louvar, sabendo enxergar aquele que foi capaz
de se curvar para o bom Jesus. E nas águas o bom Jesus mergulhar. Maria Santíssima então esteve a me falar. Ora, ora, ora. Basta você pronunciar o nome do seu pai nesse lugar. Eu tenho certeza de que muitos vão chegar e o seu desejo vai se multiplicar. Uma corrente vai se formar. E sozinha na igreja você não vai estar. Maria Santíssima tinha razão. Pai tinha amigos de montão. Mas quando eu fui abrindo a boca para o nome de pai falar, pronto. Foi o que esteve a bastar. O anjo Gabriel esteve a me chamar. Eu então disse para Maria Santíssima, olha, eu não vou precisar chamar o nome de pai, não. Vou pedir para o anjo Gabriel me anunciar, espalhar a notícia de que na igreja eu quero entrar e para ele convidar as almas que comigo quiser estar, para o anjo Gabriel eu celebrar, já que ele está tão disposto a me acompanhar. Maria Santíssima então virou para mim e disse, nesse caso, eu vou para a igreja e lá eu vou voltar e vou de fato o presépio eu vou organizar. Vou pedir para a mãe me ajudar. E quando a gente estiver lá, eu vou mandar José o cajado levantar. Assim o anjo Gabriel vai escutar e será um momento único para você com ele estar. Eu tenho certeza que a igreja vai se elevar nesse momento tão particular. Eu, ali, fiquei a pensar, santo, não deve ter ninguém para barrar o meu caminho naquele lugar. Não é possível que haja alguém que não vá gostar de ir na igreja estar para o anjo Gabriel a gente celebrar. Ele que esteve a anunciar a beleza perfeita do lugar. Mas aí eu vi folhas e mais folhas e mais folhas e mais folhas, voltando. Aí o anjo Gabriel esteve se aproximando e me disse, o anjo Rafael está voltando. O quê? O anjo Rafael não está gostando. Tem um redemoinho e tanto se formando. Eu então disse para o anjo Gabriel, bobagem. As asas, ninguém esteve cortando. Você não esteve voando. Por que você está se incomodando? A sua parte você esteve realizando. Não digo que você esteve acertando ou errando, mas foi o pensamento que você esteve alcançando. Portanto, vamos caminhando. Fiquei a pensar na confiança. Na confiança que naquele momento eu estava a alcançar. Então eu vi São Paulo se aproximar. Eu disse para
O anjo Gabriel, santo Deus, tô vendo São Paulo se aproximar. Será que São Paulo não estará a gostar da vida que estará a levar? Será que São Paulo vai querer comigo dialogar, de algum modo deixar o seu coração aliviar? O anjo Gabriel então me disse: olha, eu desde que comecei esse caminho trilhar, penso que a gente pode deixar o corpo tombar, a gente pode deixar a nossa consciência nos levar e a gente pode encontrar a paz em outro lugar, independente do que aqui possa ficar. Eu disse para o anjo Gabriel: você tem razão, vamos passar, vamos deixar a vontade de São Paulo se manifestar. Não vou, de fato, criar dificuldade para ninguém nesse lugar. Aí eu vi uma dificuldade, vi o anjo Gabriel estava com uma dificuldade danada. Aí eu disse para ele, deixa eu lhe carregar. Pode ir aqui nos meus braços, se acalentar. Entrarei com você naquele lugar com toda a dignidade das flores que estão a chegar. Olha a beleza que nós estamos de fato a alcançar. Naquele momento o anjo Gabriel já não conseguia mais enxergar. Parecia de fato se ausentar. Senti que o corpo estava a pesar. Aí a família sagrada saiu do altar e me disse: pode entregar. Deixe o anjo Gabriel com a responsabilidade de quem pode mesmo com ele estar. Ele vai saber o momento certo de levantar o espelho da vida, usar, e ainda que ele possa chorar, eu tenho certeza que ele vai poder encontrar o pequeno grão de areia que esteve a restar. Esse que você depositou lá. Eu tenho certeza que ele vai saber buscar o grão de areia para ele poder plantar o sentido de vida familiar. E nunca mais ele perder o fio que eu tenho certeza que aqui você esteve colocado. E ele vai saber encontrar a paz que ele vai precisar. Eu não queria mesmo chorar, não. Não queria, não. Era difícil. Mas me lembrei de algo que o divino esteve a me falar. Ninguém ganha sequer uma batalha se na retaguarda o tempo todo fica. Vá com o anjo Rafael falar e diga para ele que você muito e muito esteve a lutar.
Mas não basta. Não basta apenas uma pessoa desejar. É preciso mais do que isso. É preciso mais do que isso. Para a gente plantar vida de cunho particular. A cada um o direito de desejar. E a cada um o direito da própria vida a administrar. Respeitando desejo de cunho particular. Você desejou essa guerra ganhar. Mas se ninguém colocou o mesmo desejo no altar, você sabe o sentido que João esteve a lhe dar. Volte lá. E vamos apenas, a página virar, a dedicatória você vai colocar. Porque nós dois temos certeza do que você esteve a realizar. Não tem porquê. Não tem porquê você chorar. Pelo desenrolar daquilo que você o tempo todo lutou. É assim eu estive a aceitar. Compreendi o sentido de aceitar na visão de quem esteve a me ajudar. Na difícil tarefa do grãozinho de areia, enterrar como pedra fundamental de algo que eu tenho certeza de que foi bom eu realizar. A mim o direito de plantar, a ele o direito de encontrar. Assim é, e o divino me diz. Eu tenho certeza de que assim vai se dar. Porque mais do que desejar, você esteve de fato a trabalhar para o grãozinho de areia. Ninguém lhe dirá. Obrigada e obrigada. É uma leitura de cunho muito particular. E há momentos que é bom a gente compartilhar. Bom dia. Obrigada.